amigos! Estamos aqui hoje para mais um Evangelho no Lar e vamos iniciar com uma prece, uma mensagem da irmã Sheila, do livro O Bisturi e o Algodão. Entenderás. Ninguém passa pelo mundo sem experimentar conflitos. Diante deles, porém, não te precipites nem te desarvores. Não passes recibo à agressividade. Onde não possas falar construindo, aprende a ouvir ajudando. Por mais complicadas as circunstâncias, cultiva a gentileza e a tolerância, confiando os resultados ao tempo. Ressentimento é carga desnecessária. Trabalha, serve e segue adiante. Depois entenderás. Então, vamos refletir esta mensagem e vamos ficar com os nossos amigos Fábio e Sérgio, que irão trazer os ensinamentos de hoje. Até breve. Boa noite. Vamos hoje à leitura das perguntas 218 e 219. Pergunta 218, o item Ideias Inatas. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resposta dos espíritos. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Kardec complementa a pergunta. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Resposta. Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, libertado da matéria, deles se lembra sempre. Durante a encarnação, ele os pode esquecer em parte momentaneamente, ou seja, por algum período ele pode esquecer esses conhecimentos, uma parte desses conhecimentos. Mas a intuição que deles guarda ajuda ao seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. Aqui uma observação do Kardec. A cada nova existência, o espírito toma o seu ponto de partida daquele em que estava em sua precedente existência. A existência é interrompida, o corpo tem uma vida útil, vamos dizer, mas o espírito permanece. Mudando de corpo, ele leva os seus conhecimentos. Óbvio que não com total lucidez, né, o que ele está explicando aqui. Mas a vida coloca o espírito onde ele havia parado, digamos, para continuar seu progresso, sua evolução, seus estudos. Então é essa a observação do Kardec aqui. Segue a pergunta. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Resposta. Nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições muito frequentemente são bem diferentes e no intervalo o espírito pode ter progredido. Aqui ele cita a questão 216, que foi lida na nossa gravação anterior, nosso evangelho anterior. Tá? Comentários que foram feitos lá, ele reforça aqui. Tá? Agora, número 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Resposta dos espíritos. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Foi o que nós comentamos aqui agora há pouco, né? Então, amigos, é isso. Espíritos que apresentam, pessoas que apresentam facilidades, afinidades com certas línguas, têm facilidade com o aprendizado, é porque provavelmente já viveram em outras encarnações em regiões que falam essas línguas, né? Já usaram dessas línguas, então tem mais facilidade com uma do que com a outra. Embora tenha facilidade de aprendizado, tem mais afinidade com uma, mais familiaridade. É comum a gente ver situações assim. Ou, por exemplo, com familiaridade, com facilidade para música, para artes em geral, ser espíritos que já vivenciaram experiências como essa, né? O conhecimento não se perde, não é em vão. O espírito, como eles explicam aqui, ele guarda a intuição, né? Caso contrário,
ele voltaria sempre a estaca zero, né? Então, entre uma vida e outra, ele guarda a intuição dos conhecimentos que tinha, das experiências que viveu, e nisso a gente vê as nossas tendências positivas e negativas, por exemplo, não é? Eu lembro, uma ocasião aí, uns 20 anos atrás, saiu um estudo que foi feito com regressão de memória, inclusive uma linguista da Unicamp participou, e casos por exemplo, pessoa que era levada a uma regressão de memória e que essa pessoa de repente saía falando fluentemente durante o estado de regressão línguas mortas, línguas extintas, quer dizer, de onde advém a explicação para isso, né? É uma língua morta, mas que no consciente da pessoa, no inconsciente da pessoa, ainda existe. Por quê? Porque ela viveu nesses tempos, nessas épocas, nessas regiões, né? É muito comum entender dessa forma. Agora, se a gente sabe que Deus cria espíritos iguais, né? Inocentes, ingênuos, de onde advém os prodígios? É um caso clássico de Mozart. Mozart, aos 3 anos de idade, já tocava piano. Aos 5 anos de idade, já compunha pequenas peças para 2 pianos. E com 8 anos de idade, escreveu sua primeira sinfonia. Também tocava violino com 5 anos de idade. É espírito que já tem uma longa bagagem de conhecimento, que já está inato, né? As ideias inatas que fala na primeira pergunta aqui de hoje. Outros conhecidos na história, como o matemático Blaise Pascal, que formulou o seu primeiro tratado de corpos flutuantes aos 9 anos de idade. Galileu Galilei já era de uma inteligência notável logo na primeira infância, não é? São exemplos vivos do que está sendo abordado aqui. Se o espírito não, Kardec coloca isso também, não conservasse algo, não trouxesse algo onde ele chama aqui de ideias inatas, ele não teria base nenhuma para galgar novos degraus. Mas a vida sempre te coloca aonde você tinha parado, digamos assim, né? Então o espírito traz as ideias inatas e a vida o reconduz, onde ele possa continuar o seu progresso, continuar os seus estudos, vamos dizer assim, não é? E é daí que vem, como eu disse, as simpatias, as antipatias, o gosto por essa ou aquela profissão que muitas vezes já se manifesta na infância, né? São, como é colocado aqui, o corpo muda como a gente muda de roupa, mas o espírito é sempre o mesmo, e entre uma e outra existência ele conserva, assim, obviamente, algumas coisas. A gente vai ver mais sobre isso nas próximas perguntas. Muito boa noite a todos. Questão 220. Em mudando de corpo, pode-se perder certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Resposta: sim. Se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer uma outra que com ela não tem relação. Então ela fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Questão número 221. É a mesma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta: é uma lembrança que ele conservou daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Resposta: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramo-la por toda parte. E está aí uma prova de que é verdadeira,
O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância, a mistura com a superstição. Então aí vemos nessas questões o espírito que em determinado momento ele tem o que às vezes as pessoas chamam de déjà vu, mas na realidade são reminiscências de outras encarnações, né? E está incutido em muitos de nós encarnados a presença de Deus, a crença de um Deus, de um ser superior, de uma inteligência superior. Mas isso, de repente, dependendo, pode se constituir numa superstição, uma mistura daquilo que a gente tem dentro de nós. É preciso tomar muita atenção, por isso que a gente deve sempre estudar, ler, questionar, vigiar e orar. Bom, agradecemos os nossos irmãos pelas reflexões e ensinamentos de hoje e vamos para a prece de encerramento. Permanência divina, também da irmã Sheila. Toda sombra se vai, toda crise se extingue, toda dor se desfaz. O mal sempre passa. Só o bem, que é de Deus, permanece acima de todas as injunções transitórias. Por isso, não te detenhas na lamentação inútil. Levanta-te e segue adiante. Tudo passa, mas Deus continuará contigo. Assim seja, todos fiquem na paz de Deus.